Mônica, eu quero te dar boas-vindas, assim, e falando a partir de um lugar do meu coração, é uma honra te receber aqui, né? Eu quero te apresentar. Eu não só li o seu livro, né, mas nos últimos tempos eu tive a oportunidade de ter momentos de conversa muito profunda com você, onde eu, né, me abri completamente, onde eu me senti segura e aprendi muito com você, muito com toda a sua experiência, né? E hoje eu estava vendo um pouco mais sobre a sua trajetória profissional e eu pensei, uau, né? Quanta coisa a Mônica fez. E além de tudo, ela é mãe de dois, né? Dois adolescentes. De dois adolescentes, né? Então, a Mônica ela fala português, mas na verdade ela é italiana, né? Então estudou na Itália, depois fez mestrado na França, morou um período no Brasil também, né? Quantas línguas você fala hoje? Cinco mais algumas que eu entendo. Cinco línguas. Cinco! Cinco línguas, né? Cinco mais algumas. Porque eu sei que tem mais do que cinco, né? E além disso, você desenvolveu projetos em 9 países diferentes e morou em 3 continentes diferentes, né? Sim. Então, para te apresentar, eu quero te perguntar um pouquinho, né? O que te levou a estudar antropologia, depois percorrer toda essa jornada de estudo, mudar de país, aprender idiomas diferentes, né? O que te motivou a trilhar essa jornada de vida e profissional que você fez hoje? A resposta curta é a curiosidade. Então, essa é realmente a resposta que direciona todo o meu percurso, porque eu adoro estudar, adoro conhecer, então realmente tem a curiosidade. Aí, para fazer mais uma resposta um pouco mais articulada, eu comecei a estudar arqueologia. Então, é a antropologia dos restos antigos, né? Que sejam vestígios, artefatos, ou que sejam, por exemplo, ossos para reconstruir a vida da época, das pessoas da época. Só que depois de um pouco que eu trabalhei no Instituto de Paleontologia Humana de Paris, Paris, se fala, né? De Paris. E aí, depois de um pouco, eu fiquei mais curiosa de ter relações humanas, então não só com vestígios do passado, e aí mudei para antropologia. E aí foi realmente, eu me iluminei, porque adoro conhecer, mas também conhecer o que está acontecendo agora, então o ser humano. Então, essa curiosidade de saber, mas o outro e sobretudo eu. Então, eu estou muito curiosa também sobre mim, quem eu sou, mas por que faço isso? Mas será que se eu tivesse tido uma vida diferente, eu teria feito escolhas diferentes? Então, tudo isso, o impacto do passado sobre o presente. Então, eu sou uma grande pesquisadora. Lindo, lindo, lindo. Vida, né? Quando eu te escuto, eu escuto vida falando, né? Pulsação de vida passando, né? E você morou no Brasil? O que te trouxe para o Brasil? Qual foi a curiosidade, né? Quais foram os ventos, né? De novo, a curiosidade. E eu, quando cheguei, eu estava realmente com os olhos enormes, porque eu encontrei um país que não estava esperando, um país que me acolheu tão bem. Eu fui como turista a primeira vez. E eu falei, uau, esse país merece mais de um mês de férias, né? E aí começou a minha aventura, foi fantástico, um período muito, muito legal que eu passei no Brasil. Legal, legal. Estudou experiência somática também, né? Sim, sim, porque quando aí depois eu fui morar na Índia e aí eu fiquei lá um bom tempo, eu fiquei lá 2 anos no total. E quando eu estava na Índia, sim, eu estava morando dentro de uma comunidade espiritual. E dentro dessa comunidade, a gente estava fazendo curso de desenvolvimento, meditações, muitos tipos de meditações. E um belo dia, a pessoa que estava fazendo
estava facilitando, era um primal sobre a infância, aí ele falou, tem também uma metodologia que é mais doce, que é uma metodologia que não vai investigar o teu passado e tirar fora todas as coisas feias que talvez aconteceram na tua infância. E começou a falar da experiência somática. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, agora eu quero conhecer mais. E aí fui na imersão, né? São 3 anos de curso de experiência somática. Eu quis fazer sobre mim antes e depois me tornar uma facilitadora. E foi uma aventura magnífica, porque depois do Brasil eu fui parar em Boulder, onde tem a sede da Associação Internacional. Fiquei no board 7 anos, então foi uma super experiência. E ainda eu acho que a experiência somática realmente trabalhou bastante os meus sentidos, a minha presença. E Tarika, a gente tem uma paixão em comum, que é o yoga, né? Então a gente pratica yoga, são para mim, eu fiz a conta mais de 33 anos, algo assim. Só que somente com a experiência somática eu consegui mergulhar realmente dentro do yoga. Então, uma grande aventura. É, que lindo, que lindo. Eu me identifico muito com você, né? Eu lembro que quando você veio para o Brasil a última vez, a gente teve a oportunidade de se encontrar presencialmente, né? E eu pensava assim, uau, ela tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Ela me entende? Tá entendendo a minha língua? Tariquês? E também o seu percurso, né, Tarika? Porque Sim, você também está nesse limiar entre a espiritualidade, né, a antropologia, o conhecimento e a empreendedoria. é, é. Eu comecei a minha jornada muito com o yoga, com a yoga massagem ayurvédica. Fui para psicologia, estudei psicologia, aí mergulhei, né, nas terapias corporais, né? Toda a minha trajetória veio muito via corpo, né? Então, com a Anisha Dilon, com a Bhumina, né? Com o Bodhigita, no Path of Love também, quando teve no Brasil, acompanhei o trabalho do Path of Love por quase 5 anos, né? Então, muito trabalho com o corpo, com práticas de meditação, né? Yoga desde os 15 anos de idade. E aí, de repente, veio também a OSE, que me trouxe para um lugar que é esse lugar mais gentil, Sim, né? O OSE, ele me trouxe para esse lugar mais com mais tempo, com mais gentileza, né? Com mais cuidado, né? Comigo mesma, a partir do lugar de dentro para fora. Isso também transformou a minha prática de yoga, né? E o empreendedorismo, ele chegou do lugar onde ele me trouxe, nossa, me veio o lado mulher, né? Mas o lado mulher é o lado fogo também, o lado de realização, né? Ele me abriu fronteiras, me abriu o olhar, e aí eu encontrei o empreendedorismo e a liderança. A gente vai falar mais sobre isso, né? Qual é a diferença entre empreendedorismo e liderança? Aprendi isso com você na nossa conversa, né? Eu encontrei um lugar onde eu posso trazer o potencial humano, o meu e das pessoas ao meu redor. E isso para mim é pura vida, né? Poder encontrar o potencial nas pessoas que estão ao meu redor e poder nutrir esse lugar para que elas possam crescer, para que eu possa crescer, é o meu sentido de vida. sim, é uma missão. É uma missão. Você já está na liderança, porque é exatamente essa, né, a diferença que, na minha diferença, uma das diferenças, com certeza tem pessoas que têm, que vão agregar com outras definições, mas realmente um líder é visionário e quer deixar um legado. Uma pessoa que está no empreendedorismo talvez quer fazer uma grande obra, mas não tem esse legado que tem o líder. Isso não impede que um empreendedor seja também líder, mas nem sempre é o caso. Algumas vezes é só fazer uma grande obra, ganhar muito dinheiro, mas quando tem essa visão, né, de deixar um legado, de oferecer algo para a humanidade, isso é muito importante. Até, Tarika, vou agregar uma coisa.
porque a gente é transitório nesse planeta, né? Então, também, o que que a gente está oferecendo? Qual que é a nossa aventura humana? O meu livro de vida? O que que eu escrevi dentro desse livro de vida? É, Nossa, excelente. Você me fez lembrar o livro do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Sua Obra? É um livro maravilhoso. Ele fala um pouco disso também, né? O que que a gente fez, né? O que que a gente entregou para o mundo, né? Qual é a nossa obra? E falar em livro, entrando no nosso tema, o tema da nossa live. O tema da nossa live hoje é liderança, né? Liderança consciente. E ela está muito inspirada no livro que eu li, né? Da Mônica, o livro mais recente. Ela já escreveu livros anteriores também, né? Chamado Competências Emocionais e Liderança Estratégica. Eu recomendo fortemente, mesmo que você não trabalhe dentro do mundo corporativo. É muito bom. Meu livro todo marcadinho. O meu também. Assim, uma das coisas, assim, muitas coisas me chamaram a atenção nesse livro, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que logo no início do livro a Mônica coloca uma frase da Maya Angelou que faz muito sentido para mim, que diz assim: as pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que disse, mas sempre lembrarão como você as fez sentir, né? E, Tárika, esse é um assunto muito importante porque nos conecta no corpo, no sentir, que é realmente uma materialização. A sensação é uma materialização no corpo. Então, isso é importante, né? Para a liderança, como que os comportamentos do líderes impactam no sentir do outro? Porque se eu sinto algo bom, aí qual que é a minha retroação? E sentir algo bom não é que você sempre me fala coisas bonitas. Você pode até me corrigir, falar coisas que eu estou errando, mas é do qual ponto que você fala? Você está falando exatamente para me deixar bem ou para me humilhar, me rebaixar, me menosprezar? Exatamente. Exatamente. Maravilhoso. Mônica, para você, o que que é ser um líder? Você já trouxe algumas palavras, né? Sim, Trazer um pouquinho mais de palavras sobre isso. eu gosto também de falar da etimologia. A etimologia, então, fui pesquisar. Então, a primeira vez que a gente encontra nas cartas, nas pergamenas, a palavra líder é mais ou menos 825 depois da era cristã. Então, nesse escrito, vem definida a palavra líder como alguém que te leva para uma viagem. E eu refleti bastante também sobre isso, porque imagina só, a palavra viagem, simbolicamente, já te traz uma conotação positiva. A É, viagem, né, nas histórias, nos símbolos, na mitologia, é sempre algo muito importante que deixa algo importante. Algumas vezes não é tão divertido, mas é um marco na tua vida. Então, os líderes, por que um marco? Porque depois você vai alcançar o tesouro, né? Todas as histórias que conta da viagem do herói, se fala, né? Da viagem do herói, aí termina sempre tem uma coisa boa, porque o herói ou a heroína sempre encontra na busca de algo eu e contra. Então eu gosto de definir o líder exatamente alguém que te leva para uma viagem. E eu pergunto para os líderes, na sua opinião, se eu perguntasse para a sua equipe, como que é essa viagem que eles estão fazendo com você? Eu pergunto. Eu pergunto porque a gente deve se tocar. A gente que está no poder e quem está na posição de liderança tem mais poder de quem não está, mesmo que quem não esteja tenha igualmente muito potencial, a gente deve lembrar que o papel que você reveste dentro de uma empresa, dentro de uma organização, se você está em cima, você tem muito mais poder de quem está embaixo. Então, essa responsabilidade, né, de perguntar, na sua opinião, você está levando a sua equipe para uma viagem que é
uma viagem de encontro, de descoberta, de crescimento, ou é aquela viagem, sabe, estéreo, aquela síndrome de domingo à noite, a síndrome, espera, que eu lembro quando eu estava no Brasil, a síndrome do Faustão. Você lembra que a gente está assistindo a TV e depois pensa, amanhã tem o dia. Eu lembro que isso era uma expressão, né? E olha só que também a síndrome do domingo à noite é uma síndrome reconhecida no mundo. Porque a maioria das pessoas, tem uma pesquisa que fala que na segunda, o maior número de suicídios durante os dias da semana é na segunda-feira. Uau. Então, é uma grandíssima responsabilidade ser na posição de liderança. Formalmente, né, ainda mais. Existem diferentes tipos de liderança, né, Mônica? Você mesmo me ensinou isso. Você quer, um pouquinho as palavras, trazer um pouquinho, quais são esses tipos de liderança e o diferencial de cada uma? Sim, tem vários modelos de líder. Então, como que você se comunica, por exemplo? Esse é um modelo que pode te ajudar a identificar quem é você nessa sua posição de liderança. Então, por exemplo, líderes que são muito diretos, que são muito controladores, que são muito, sabe, também na microtarefa e que com uma frequência bem rápida te perguntam onde você está, o que você está fazendo. Então, esse é um tipo de liderança. Tem um outro tipo de liderança que é um líder que trabalha mais no futuro. Então, sabe aquele líder que talvez parece também distraído, não está tão presente no presente, quanto pensando a como prevenir situações para o futuro. Então, uma inovação, como fazer melhor no futuro. Não. Tem líderes que são mais preocupados de guardar uma relação. Então, esses líderes que são carinhosos, gentis, eles têm também um ponto fraco que pode ser o fato de querer guardar demais a relação, mesmo quando essa relação não está dando fruto. Porque a gente deve sempre colocar no contexto de trabalho. Então, a gente está falando também no contexto de trabalho, mas olha que esse paralelismo pode ser feito também no âmbito pessoal. Porque eu posso ter amizagens, né? Pessoas que também têm esse perfil nas amizagens. E o último perfil é aquele perfil que é mais baseado nos dados, então mais cético. Então, para falar com essa pessoa, por exemplo, você deve ter muitos dados concretos, muitas histórias passadas a se contar para exatamente ter essa relação de troca. Porque esse tipo de pessoa funciona muito nos fatos, nos dados, e não na relação. Uau! E não na relação. Tem uma pergunta para você, Mônica. Você quer responder agora ou você quer deixar mais para frente? Você decide. Essa é uma boa pergunta, obrigada, Érica. Então, essa pergunta fala sobre. As pessoas podem ler também? Quem vai ver? Podem, podem. Ou a gente que deve falar? Qual que é a pergunta? As pessoas conseguem ler, mas seria, se você puder, eu posso ler a pergunta. A Érica está perguntando para a Mônica se existe algum dado que fala sobre o quanto ter competências emocionais estão conectadas com a saúde mental do trabalho. Isso é o tema da nossa live, né? Sim, obrigada, Érica. Então, tem um monte de dados que evidencia quanto que é importante ter competências emocionais pessoais que a gente leva para o trabalho ou guarda na nossa vida. Por que isso é importante? Porque quando eu me conecto com a minha emoção, com a minha sensação, e eu sei onde que eu estou, eu consigo entender se, por exemplo, é o momento certo de tomar uma decisão importante. E isso, no mundo da empreendedoria, no mundo da liderança, é muito importante. Porque o que a gente procura? Não, eu não quero falar a frase que as empresas, as organizações querem, mas é que o mundo quer. O mundo quer pessoas que tomem decisões não do ponto de vista da raiva,
do rancor, mas que tomem decisões e que compreendam que o impacto daquela decisão vai ter um impacto não só no meu pequeno mundo, mas também vai impactar famílias de pessoas que trabalham comigo, comunidades e muitas vezes, hoje em dia, também o planeta, né? Tem pessoas que estão tomando decisões sem refletir, mas também sem ter competências emocionais. É. Porque as duas juntas, né? Quando eu reflito e eu tô conectado com a minha emoção, aí eu sei, por exemplo, no livro eu falo que quando eu estou triste, porque as competências emocionais têm vários modelos, né? Eu elaborei também o meu, que vai sair agora no Canadá, daqui a alguns meses. Depois eu vou levar de novo para o Brasil. Então, os modelos de inteligência emocionais falam muitas vezes de aceitar, né? Observar as tuas emoções. Mas tem também alguns pesquisadores que falam, saiba que quando você aceita a sua emoção, você muda a maneira de pensar. Então, por exemplo, no livro eu dou um exemplo sobre a tristeza. Eu sei que quando eu estou triste, claro que eu vou ver por que eu estou triste, mas antes de tomar uma decisão, eu vou fazer um trabalho para sair da tristeza. Por quê? Porque quando a gente está triste, a gente tem uma forma de pensar que é mais lenta, né? E é mais com imagens que são negativas, porque justamente a gente está na tristeza e tá tudo certo, tá tudo correto. Só que se naquele momento eu devo tomar decisões, e a gente toma milhões de decisões cada dia, né? Do fato de falar com o colaborador, falar com o meu gestor, falar com a minha família. Então, se eu estou falando desse ponto, o ponto da tristeza, como que as minhas palavras vão sair? Qual é o impacto que eu vou deixar nos outros? E imagina, né, também se eu estou falando do ponto de vista da raiva. É, é, exatamente, exatamente. Tem uma parte no seu livro, né, que você fala o sequestro emocional da raiva exclusiva, né? Sim, A raiva ela pode ser produtiva também. Em que contexto ela pode ser produtiva, Mônica? a raiva dá uma grandíssima energia. Eu estava refletindo, né, antes, porque, pessoal, tem algumas perguntas que a gente pensou juntas, né, lendo o livro com a Tárika. E eu estava pensando que eu tenho alguns episódios de raiva que me ajudaram a crescer demais. E um desses exemplos era exatamente quando eu estava na formatura. Na universidade, que eu tinha ainda 3 exames para terminar, eu estava, sabe, naquela procrastinação um pouquinho, né, devagar, porque eu estava também trabalhando já como antropóloga. E aí aconteceu um episódio que me deu uma raiva, né? Alguém dos círculos, não dos meus amigos diretos, mas indiretos, falou: Ah, a Mônica não vai nem conseguir terminar a universidade. Nossa, mas essa coisa me Terminam na força da raiva, foi isso? deu um gás para falar, mas como assim? E realmente foi, eu lembro que os últimos 3 exames, que eram também bem pesados, porque eu tinha feito um planejamento errado, ou seja, tinha deixado os 3 últimos que eram, sabe, aquela coisa dificílima. Mas aí, na força da raiva, quando eu não conseguia estudar, eu pensava nessa pessoa, nessa frase. E você sabe a coisa engraçada? Tárika, eu agora nem lembro quem era essa pessoa. Porque depois que passou, eu falo, mas quem que falou isso? Mas quem era a pessoa? Eu nem lembro. Porque, sabe, depois eu falei, puxa, precisaria até agradecer, porque me deu um gás para terminar tão rápido. É, Eu não lembro mais. é, é muito interessante. Nossa, eu já tive essa experiência, né, de falar, eu vou fazer isso, e eu estava movida, né, também nessa força, né, e como usar isso de forma inteligente, de forma produtiva e não destrutiva, né? E também tem uma qualidade, né? Eu lembro muito do Ayurveda, né? Que é essa qualidade mais pita, fogo, que a gente chama, né? Então, tudo que é raiva traz muito fogo. E esses dias foi muito interessante, como é tema da nossa live também, que é a gente se observar,
observar o outro e observar o ambiente, né? E eu estava numa situação que ia encontrar um amigo e ele veio pita, meio-dia, tinha acabado de sair de uma aula de Ashtanga, pedalando o sol, a gente ia falar de trabalho, eu só faltava ver uma chama sair da cabeça dele, alguma coisa forte tinha acontecido com ele. Eu atravessando as minhas coisas, eu não sentia nem meus pés. Quando encontrei ele, eu falei assim: vamos sentar na praça e ver a natureza. Ele, não, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Aí eu, não vai dar certo. Se a gente sentar no computador agora, abrir o computador e começar a falar de trabalho, não vai dar certo. A gente precisa sentar e respirar um pouquinho. E aquela energia pulsando, né? Eu vi o olho dele até vermelho, sabe? E aí ele não conseguia me enxergar. E aí ele parou, ele se percebeu, ele me percebeu, e aí ele falou, ah, ok, vamos. E aí a gente parou, foi numa praça, andou, sentou embaixo de uma árvore, ficou olhando para uma horta que tinha, e foi, passou, nanana, até toda aquela ativação descer, 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 e a gente conseguir estar presente um com o outro, conseguir respirar e estar presente com a gente mesmo. E aí eu falei para ele, olha só, quanta coisa a gente teve que fazer para estar presente com a gente mesmo, para eu conseguir estar presente com você e você comigo. E olha quem nós somos, dois professores de yoga, hein? Né? E eu lembro que numa das nossas conversas eu falei assim, eu me sinto às vezes tendo uma vida de luxo, porque eu posso parar e ir no parque e sentar e me autorregular. E perceber como está a minha emoção antes de ir para o computador e antes de ir para uma reunião, antes de ir para um trabalho, um encontro, tomar uma decisão. Na vida cotidiana, nem sempre isso é possível. Sim, Tarek, você tocou dois pontos cruciais, né? O fato de se perceber. Eu chamo isso também de ter uma visão helicóptero, ou seja, de conseguir te destacar e te observar como que você está falando, o que que você está sentindo, né? De uma forma mais objetiva de fora. E essa capacidade não é de todo mundo. A gente deve treinar, até porque exatamente é uma capacidade da esterocepção, né? Então a gente tem a interocepção, o que está acontecendo dentro, tem a esterocepção, ou seja, conseguir me ver de fora e fazer algo, né, para me autorregular. Então, é muito importante fazer isso. E olha só, eu tenho certeza que você e as pessoas que não estão seguindo já conheceram pessoas que estão, sabe aquela coisa que tá saindo fumaça da cabeça, tá cheio de raiva, e a pessoa fala, exatamente, a pessoa que está perto fala, vamos fazer algo para autorregular, vamos abaixar a emoção, e a pessoa gritando fala que tá calma, que não tem nada para autorregular, né? Então, isso é o sequestro emocional, é entrar dentro da emoção ao ponto que a gente não consegue se perceber. É, exatamente. Exatamente. E nós sofremos disso até ainda mais, talvez, hoje em dia, né? Então, sempre voltando naquela pergunta sobre as competências emocionais e os dados sobre a saúde mental, porque a gente tem eu estava lendo uma pesquisa, temos 63 mil estímulos por dia. Já só pensar nisso é enorme. E todos esses estímulos, que alguns são conscientes, né? A gente agora tem estímulos, eu paro e vejo, tem a luz, tem a temperatura, mas tem um monte de estímulos que a gente nem percebe. Só que o nosso cérebro, né, mesmo no inconsciente, está sentindo tudo isso. Então, com essa quantidade de estímulos, é claro que a gente deve fazer uma escolha, né? E uma parada. Quando você estava falando que eu peguei o chá, né? E esse é um minuto de mindfulness.
que eu trago também nas minhas mentorias são gestos fáceis. Toma um chá, um café, em vez que beber todo, sem prestar atenção, e já terminou, você já está lá, pega esse, são alguns minutos, quanto pode ser? 3 minutos, segura, sente o calor, toma um gole, percebe quando está descendo no teu corpo. Já isso é uma mindfulness, é uma pequena pausa de consciência e vai nos ajudar, né, a praticar essa presença. A se perceber. Uau, é muito. É, é muito importante. Assim, a gente tem um roteirinho, né? E aí eu tô aqui assim, tão dentro da Sim. nossa conversa que eu assim, tá. E a gente tá falando tanto de emoção, né, Mônica? Mas afinal, o que são as emoções? Isso. Então, a gente pode definir uma definição simples, que é a etimologia mesmo da palavra, que é do latim emovere, então é um movimento. E mesmo a Associação Psicológica Americana, que a gente pega também como uma referência, né, que estudam bastante sobre isso, fala que é exatamente um movimento onde tem algo que a gente sente, algo que a gente pensa, né? Então, a emoção é um fruto que tem dentro uma parte de sensação, uma parte de pensamento e depois tem também uma parte de comportamento, né? Porque a gente pode, mesmo quando a gente não faz nada, esse é um comportamento. Ou seja, não faço nada. Esse é já um comportamento. Então, talvez fico com uma passividade sem trabalhar a emoção. Então, são vários movimentos. Agora, do ponto de vista mais científico, tem também os neurônios, que são produtos, os hormônios. Tem muita química que acontece quando tem uma emoção. E assim, nem sempre é fácil dar nome para essas emoções, né? Sim. Como fazer isso, por exemplo, numa rotina do dia a dia, né? Como eu, no meio do dia, encontrando meu amigo que estava lá saindo chama pela cabeça e Eu me lembro, mostrar para ele que a gente precisava diminuir um pouquinho antes de seguir. Tárika, eu lembro uma colega que antes de me conhecer, ela falava, Mônica, antes de te conhecer, para mim existia só estou bem, estou mal. Então, sabe, que nem há duas cores, né? Tô bem, tô mal. E aí, exatamente, essa pessoa fez vários um percurso de desenvolvimento e tem um monte de nuances. E isso é interessante também, como que eu nomeio o que está acontecendo. Porque exatamente, ela falava, estou bem, estou mal, mas eu posso falar das 4 emoções, né? Tô triste, tô alegre, tô com medo, ou tô com raiva. Mas também dentro dessas emoções, que são as 4 básicas, tem um monte de nuances. E a granulação emocional é exatamente o fato que eu consigo nomear todas as nuances que, por exemplo, fazem parte da raiva o da tristeza, né? Então eu posso ficar mais chateada, em cólera, furiosa, né? Tem uma escala. E essa pode ser até uma atividade que eu ofereço para os líderes, né? Quando a gente deve aumentar a granulação emocional, sobre quantos adjetivos da mesma família de emoções você consegue dar. E algo muito interessante que você estava me falando essa semana, né? E eu não tinha me atentado para isso, né? É essa relação com também o repertório e a linguagem que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Hoje em dia nós temos muito acesso às redes sociais, à internet, inteligência artificial e tantas coisas que facilitam e encurtam tanto o caminho, né? E menos o contato com isso, Sim, sim. com o ato de escrever, né? Nossa, eu escrevia tanto, né? E escrever, a escrita, a fala, a leitura, né? O meu caderno.
o meu caderno, que agora ainda mais eu estou É, escrevendo, ainda mais hoje em dia. E lendo. Eu estava é, falando com os meus dois adolescentes ontem, né? Que estou batalhando para que leiam mais livros. Tem é, uma pesquisa que fala sobre o empobrecimento da nossa linguagem. Então, sobretudo com adolescente, né? Mas com jovem adulto. Então, por exemplo, até os anos 90 eram 1.100 palavras que a gente utilizava, né, na conversa. Agora são 700. São 400 palavras a menos. E eu estava falando com eles que a palavra, ter menos palavras, tem a ver diretamente com ter a ver menos pensamentos, menos nuances, e isso tem um impacto também nas nossas reações. Porque se a gente elimina, né, adjetivos, palavras que conseguem explicitar, especificar melhor o que está acontecendo, e a gente tira ao final, se a gente extremiza, a gente vai de novo ter aquele estou bem, estou mal. é, Sabe? Aquela dicotomia, que é é. muito pobre. E isso eu falo com os meus filhos, que vai ter um impacto grande no cérebro. E quem que vai ser, daqui a alguns anos, o mais sortudo da nossa sociedade é quem cultivou, né, o cérebro, o pensamento, a sensação. E os outros vão ser, de novo, sabe aquela inversão de troglodita? A gente saiu de Homo de Neandertal e a gente vai voltar no Homo de Neandertal. Uau, uau. E então eu fico imaginando o impacto disso da relação com a gente mesmo, primeiro, Sim. e da nossa relação com as pessoas, com o mundo e também com o processo criativo. Uau, exatamente. Exatamente, Tárika. Porque imagina, e de novo a gente volta, né, na liderança. Quem está na posição de poder, na posição de liderança, como que resolve problemas se não tem mais o hábito de utilizar o cérebro? Aí É, algumas pessoas falam, tem a inteligência artificial. é, Tudo bem, mas quem que vai programar a inteligência artificial se a gente está numa fase de regressão? Então, quem que vai comandar? Eu escutei um episódio que foi muito marcante. Eu não lembro se eu já te contei sobre alguém que foi na Itália, num lugar lindíssimo que é a Costiera Amalfitana, e alugou uma casa. Só para alugar essa casa é 25 mil euros por semana. E nossa, essa pessoa chegou, não, é riquíssimo. Essa pessoa era alguém da Silicon Valley. Aí chegou e que precisava alguém para ir no centro para fazer algumas compras. E aí foi fazer algumas compras no centro com a família e compraram pincéis, papel colorido, aquarela. E aí o motorista que estava acompanhando falou: Mas seus filhos não têm tablet, não têm telefone? Se prepare, porque a resposta é chocante. Eu fiquei chocada. E a pessoa respondeu: Isso é para os pobres. uau. Eu tenho frição, porque é para os pobres de espírito mesmo. Para os pobres, exatamente, você não desenvolve mais, né, as suas rodovias neurais, a sua capacidade artística, das musas, né? Saber falar, saber dançar, saber utilizar o nosso corpo, saber pensar. Você é um pobre de espírito. É, Para mim, essa coisa é chocante. Quando eu penso, uau, é. Nossa, isso é muito importante de ser falado, né, Mônica? Cada vez mais, né? É um alerta, né? Como fazer o uso saudável, né, das redes sociais, como fazer o uso saudável da inteligência artificial. cognitiva e isso, É, exatamente, da inteligência artificial e também da nossa inteligência cognitiva e emocional e linguística. é, é, exatamente, não perder o contato com esse lugar, né? Eu lembro, nossa,
eu sempre fui a louca do livro, né? Então, eu antigamente trabalhava de metrô, então cada semana era um livro. Então, eu ia, né? E no metrô ia lendo livro, voltava lendo livro, na hora do almoço do trabalho lendo livro, né? Chegava em casa, estava no livro de novo, terminava e já não via a hora de comprar outro, e outro, e outro, e outro, e outro, né? E como isso também foi se transformando com a forma como eu estou vendo hoje e como eu tenho que ter disciplina e me colocar num lugar de disciplina para cultivar, né? Me lembrou ao Hábitos Atômicos, né? Um livro que ele fala sobre isso, né? De ter o hábito de sempre ler, o hábito da leitura, né? Nem que for um pouquinho todo dia, né? É E muito legal. Tarika, mas eu não lembro a fonte, então não sei se essa pesquisa, não sei de onde que vem essa pesquisa, mas eu lembro que alguém falou sobre o fato que quando você faz scrolling, sabe aquela coisa de continuar a ver os vídeos, que a gente, quando eu faço isso, eu percebo, eu me perco, né? Então, e já passou 20 minutos. Esses são energívoros, né? Eles pegam energia, a gente perde tempo. Então, realmente, ter esse hábito é muito importante. Porque quando a gente só faz scrolling, o nosso cérebro não está emitindo, sabe? Não está funcionando. Tem só o bulbo ocular que funciona, que capta imagem, mas depois de um pouco, nem a memória ficou, porque foi tão rápido que passou, que nem grudou. Então as coisas, foi interessante, mas o que você assistiu? Não lembro mais. É. Exatamente, e até mesmo no seu livro, Mônica, eu acho que esse é outro tema muito importante de a gente falar, e a gente vai falar mais na próxima semana, né? É sobre burnout, estresse, né? O sistema nervoso e a importância do descanso do sistema nervoso também para a gente se sentir produtivo, né? Então, quanto que esse excesso das redes sociais, né, elas também pedem esse descanso, e às vezes a leitura pode permitir isso, né? Você quer trazer um pouquinho de palavras sobre isso, para a gente ir já Sim, preparando? sim, eu quero, até porque estou vendo que agora entrou também uma pessoa que a gente se encontrou hoje, né, com a Flávia, e a gente estava falando sobre sistema nervoso, quanto que é importante que um líder na posição de liderança saiba identificar se eu estou trabalhando com pessoas que estão no sistema parasimpático ou simpático, ou seja, com pessoas que são ativadas ou se ativam facilmente, então, facilmente ficam com raiva, facilmente ficam com tristeza. Ou se eu estou trabalhando com pessoas que têm um sistema parasimpático que funciona, ou seja, que me autorregula. E tem também o caso extremo, né? Ou seja, o outro lado, que tem também pessoas que estão quase na paralisia, onde o medo toma conta dessas pessoas para a maior parte do tempo, mesmo no trabalho. Então, isso é muito importante que uma pessoa na liderança saiba identificar, mesmo não sendo um terapeuta. Mas é muito importante porque aí orienta o comportamento. Nossa, Mônica, é extremamente importante, porque é uma pessoa que não tem esse conhecimento, imagina, eu conheço vários líderes que não têm esse conhecimento. Eu estudei há muito e estudo com muitos empresários, e às vezes eu me vejo em salas enormes, cheias de empresários, e muitos deles são líderes, né? E tem toda uma dinâmica acontecendo lá, e cada um tem um sistema nervoso que está respondendo de um jeito. E cada sistema nervoso compõe um sistema nervoso de um coletivo. Então, se esse líder ele não consegue ter uma visão ampla de toda a dinâmica do que está acontecendo, o sistema nervoso do coletivo ele vai para um lugar que ele começa, o barco começa a afundar, literalmente, né? Eu assim já pude presenciar coisas do gênero onde falar, uau, é o coletivo, é uma mudança, é uma chave, é algo, é um ajuste, né? Então, E Tarika, olha só, quando a gente está no coletivo, quanto que é importante manter também a minha presença sobre mim.
Porque quando tem o coletivo te leva. É, Quando a gente se perde, né? Quando a gente não está na presença, eu posso me deixar levar para aquele efeito manada, né? Para as outras pessoas que estão exatamente experimentando uma emoção, um comportamento, né? E se eu não estou na presença, se eu não tenho gestos, como quando a gente vai na academia, a gente treina os músculos e a gente deve treinar o nosso sentir, nosso pensamento, nosso sentimento. E isso é a inteligência emocional. Então, é super importante ter isso também nas empresas. Não é só para os indivíduos, é para organizações. exato, exato, exato. Nossa, tema. Assim, muitas coisas estão vindo, né? Perguntas e temas importantes de ser falado, né? Mas o que está vindo de mais importante agora, Mônica, para as pessoas que estão escutando a gente, tem muita gente que também é autônomo, que é seu próprio líder, né? E que trabalha com pessoas, né? Que são terapeutas, são psicólogos, que são professores de yoga, né? Ou também pode, né, empresários. Você pode trazer alguma ferramenta ou algo simples que a pessoa pode fazer no momento que está, né, nesse campo e como não ser levado, né? Sim, espera, espera, pessoal, que eu quero mostrar uma coisa muito engraçada para vocês. Eu não preparei. Já pego, já. Peguei a Mônica de surpresa, gente. A Mônica, ela ensina coisas muito interessantes. Eu acompanhei uma comunidade onde ela trouxe muitas dicas, né? Alguns dias de desafios. E eu estava observando como essa dinâmica estava funcionando, né? E eu percebi que a Mônica tem muito conhecimento e ela traz muitas coisas que são simples e extremamente eficientes, não é verdade? Sim, e Tarika, é uma pequena, como se fala, moqueria, uma pequena coisa humorística, porque você falou, você me estimulou porque você falou, tem algo rápido que a gente pode fazer quando está. E aí, algo rápido que a gente pode fazer quando está é só vareta mágica. Não tem nada. Por isso que eu queria mostrar a minha vareta mágica que eu comprei em São Paulo, né? Na Paulista. Eu comprei essa vareta mágica porque Aquela do exatamente. Harry Potter. Sabe aquela coisa? O que a gente pode fazer quando está no auge da raiva ou da tristeza? É É, só vareta mágica. Por que falo isso? Eu vou fazer, já te respondo seriamente. Porque é como se a pergunta fosse: tem algo rápido que pode fazer para ter músculo já, agora? Não. Se você amém! quer músculo, você deve ir na academia, você deve treinar os pesos, né? Então, quando você fala, quando você fala, tem algo rápido, não, rápido é só a vareta mágica. Se não, é fazer exercícios, assim como a gente cuida do corpo na academia, fazendo yoga, corrida, qualquer coisa. A gente cuida da alimentação. Ah, eu quero perder alguns quilos. Já é vareta mágica. Já é vareta mágica. Se não, é exatamente treino. O que é o treino alimentar? Então, reduzir o açúcar, aumentar as proteínas, né? Fazer movimento. Exatamente, esse é. Então, te respondo seriamente. Já, se a gente quer já, talvez escrever ajuda. Então, com certeza pode ser um paliativo, né? Então, tô percebendo que tô quase perdendo a cabeça. Escreva. Escreva antes de falar. Legal. Mas se você realmente quer se trabalhar, é um exercício cotidiano. E com pequenas coisas, porque são esses mindfulness de 1 minuto. Faz 1 minuto, 5 vezes por dia, já são 5 minutos. E isso te ajuda a guardar essa visão helicóptero e a treinar exatamente a inteligência emocional, a tomada de decisão correta, a É, inovação.
É. Amei! Nossa, amei a explicação. Só se for mágica. Eu sabia que essa vareta mágica sempre é útil, né, de ter. Excelente, excelente. Na vida, em muitos momentos a gente precisa tomar decisões rápidas, né? E para isso a gente precisa desenvolver habilidades, né? Fazer um treino, né? Diário de habilidades para tomar essas decisões. Como as emoções elas, né, podem ajudar ou não ajudar nessas tomadas de decisão? Demais, né? Porque exatamente se a gente faz isso quando está num momento de tristeza, que tipo de decisão eu vou tomar? Ou quando eu estou num momento de, eu não vou falar de raiva, mas de menosprezo, menosprezar alguém, ou seja, eu faço uma decisão porque eu tô com raiva de alguém, né? Então, isso, qual é o impacto que vai ter? E isso realmente é muito importante. Sabe aquela coisa, algumas vezes as pessoas falam, para ser pai, mãe, precisaria passar através de um exame, mas também para estar na liderança. E não é a promoção de promover alguém porque está dando resultado, é realmente ter esse conhecimento. Essa pessoa é madura, está madura para esse papel, que não é só a entrega, fazer números. Porque, de novo, o que a gente está fazendo aqui no planeta? Ah, eu quero me divertir a vida toda. Tudo bem, mas como que você está se divertindo? Né? Então, é um discurso filosófico, mas também prático. Você acha que a maternidade te trouxe um olhar diferente com relação à liderança, Mônica? Então, eu não acho que a maternidade seja algo que todo mundo deve experimentar. Até eu experimentei muito tarde na minha vida e eu sempre falo com os meus filhos, imagina antes eu teria sido realmente pior do que agora, né? Porque pelo menos agora teve a maturidade para estudar, refletir e tudo. Então, eu acho que mesmo sem ter filhos, as pessoas que têm essa visão de longo prazo sobre a humanidade, elas agem de forma diferente, né? Então, é claro que eu, nessa posição, escutando as notícias que acontecem no mundo, muitas vezes uau, eu engulo, né, um sapo falando, uau, que planeta que a gente está se tornando. Eu tenho uma amiga que tem 28 anos, né, uma amiga querida, e eu tenho o dobro, né? E E ela me fala, uau, algumas vezes eu tô com preocupação sobre o futuro, mas quando eu estava com 25 anos, eu não tinha essa preocupação. Então, Tarika, essa é uma grande resposta, né? Então, simplificando, eu não acho que as pessoas que estão na maternidade ou na paternidade são tão diferentes de outras que fizeram um caminho de reflexão. Hum. Entendi, entendi. E hoje, Mônica, você trabalha internacionalmente, né? Então você dá palestras em francês, né? Em francês, em inglês, em português. Em inglês, português, né? Interessante a gente estar conversando com a Mônica, depois escuta o burburinho dos filhos falando em espanhol, dá vontade de falar para eles, fala mais alto que eu quero escutar, é tão legal, né? É tão gostoso, né? Então você trabalha com pessoas com culturas diferentes, né? Você é mentora de pessoas que estão atuando num cargo que, queira ou não, sofrem uma pressão, Sim. né? Que tem uma responsabilidade, né? Que estão numa posição, né? Apesar que liderança para mim não é uma posição, é uma atitude também, né?
Também. De líder, né? Mas às vezes a pessoa está lá naquela posição e você vem com essa visão e com esse olhar mentorando, dando coaching, né? Dando suporte, assessoria para essas pessoas em diversos países e línguas diferentes, né? Sim, E eu sei que você viu já uma jornada de crescimento e uma jornada de desenvolvimento sim, acontecendo. sim. E Tarika, queria adicionar que a minha visão do mundo é interessante para quem trabalha na empresa e talvez fora da organização. Por quê? Porque eu tenho vivência de empresa. Então, são quase 30 anos, mais de 30, sei lá. Precisa fazer bem a conta, mas é ao redor de 30 anos que eu trabalho com as empresas, né? Na Itália, na França, no Brasil, desenvolvendo cursos, programas de desenvolvimento para os executivos, ministrando mentorias. Então, o que eu acho interessante quando as pessoas estão na mentoria comigo é que eu conheço o mundo da empresa, da organização. Não é só como você se torna um líder melhor, comportamentos melhores, mas é eficazes. Então tem esse binômio, né, que é melhor como líder, mas também eficaz, porque tem essa vivência. Eu acho que isso é bem importante. Né? Você conhece aquilo que a pessoa está atravessando, porque você já teve a experiência, Sim, né? sim, Isso é muito, muito, muito rico. Por isso, eu deixo o meu convite para vocês que estão escutando, né? A Mônica, ela está abrindo algumas oportunidades de fazer mentorias, né? De individuais, muito personalizadas, muito individualizadas, né? Então, você pode entrar no Instagram da Mônica, no link da bio, tem não só o link que dá acesso às informações para adquirir o livro, mas também que dá acesso ao contato e como você pode saber mais do trabalho dela, né? Então, é um trabalho internacional. Eu, assim, sou suspeita, né? Sempre fico te admirando aqui, né, do Brasil, de longe, né? E aprendendo bastante com você. E a Mônica está abrindo essas oportunidades e essas possibilidades, né, de compartilhar conhecimento e dar suporte, né, para o crescimento das pessoas. Então, eu deixo o meu convite para a Mônica. Mas ainda tem umas perguntinhas, hein, Mônica? Não vamos, faltam uns minutinhos antes da gente encerrar. tá, mas a gente vai guardar um tempinho, né? Porque já a gente está aqui 1 hora, né? Sim, a gente já está chegando no fechamento da nossa live. E a minha última pergunta para você hoje é: se a sua alma tivesse um microfone e você pudesse botar um microfone e trazer uma frase para o mundo todo, qual frase seria? Uau! Também aqui, né? Me pegou de surpresa, né? Então, eu estou lendo estou lendo, relendo um livro que talvez alguns de vocês conhecem, 1984 de Orwell. E a frase é: se cultiva, porque realmente é muito importante. O fato que a gente está vivo agora, está passando, né, nessa aventura de vida, a gente precisa se cultivar no ser e não somente no fazer. O que eu tenho dentro, não o que eu faço para fora. Isso eu acho muito, muito importante, né? Quem eu sou e não só o que eu faço, o que eu tenho dentro. Nossa, É. perfeito.